Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é esse. Dentre os problemas que afetam os animais, quais são mais importantes? Então, vou dar uma breve introdução sobre isso primeiro. A gente viu em outros vídeos que, em decorrência do especismo, a maioria das pessoas prioriza problemas humanos e, com isso, negligencia problemas que afetam uma quantidade astronomicamente maior de vítimas, porque são vítimas não humanas, são os animais não humanos. Nesse vídeo, a gente vai ver como que o mesmo problema, isto é, a negligência de situações que afetam uma quantidade vastamente maior de vítimas, afeta também nós, ativistas da causa animal, e também filósofos da área de ética animal. Então, nós vamos ver a seguir 4 exemplos. O primeiro exemplo é a negligência em relação aos animais explorados para fins alimentícios. Os dados que eu vou apresentar aqui, eu não estou colocando as estatísticas no PowerPoint para não poluir muito aqui, mas no texto que está linkado aqui na descrição do vídeo, tem todas as referências. Tá? Bom, os dados a seguir dizem respeito a um único país e a certos tipos de animais, mas representam bem o que acontece em geral. E reparem que esses dados dizem respeito somente a vertebrados, tá? Logo em seguida eu vou comentar que esse já é outro problema, a desconsideração por invertebrados. Mas, bom, vamos ao exemplo. De todos os vertebrados terrestres explorados nos Estados Unidos, mais de 99,7% são mortos na pecuária. 0,2% são mortos em laboratórios. Passando um carro. Vamos de novo. De todos os vertebrados terrestres explorados nos Estados Unidos, mais de 99,7% são mortos na pecuária, 0,2% são mortos em laboratórios, 0,07% são mortos na indústria de vestimenta e 0,03% são mortos em abrigos. Tá? A quantidade de doações não é proporcional à quantidade de animais afetados em cada situação. Na verdade, é quase que inversamente proporcional. Vejam, de todas as doações feitas para a causa animal nos Estados Unidos, 66% vão para abrigos, 32% vão para grupos com atividades mistas, 0,7% vão para organizações focadas em animais em laboratórios e apenas 0,8% vai para organizações focadas em animais na pecuária. Bom, então, isso é completamente discrepante, né? Porque mais de 99,7% dos animais são mortos na pecuária. Bom, agora a gente vai ver uma outra negligência que eu acabei de mencionar anteriormente ali, que é a negligência da exploração sobre animais aquáticos e invertebrados. Tá? Vocês viram que as estatísticas anteriores ali falavam apenas dos vertebrados. Tá? Mesmo quando os animais usados para consumo são mencionados, a vasta maioria dos animais usados para esse fim é negligenciada. Por exemplo, os ativistas veganos, costumam mencionar que em torno de 80 bilhões de animais são mortos anualmente para consumo. Não só os ativistas, os filósofos da área de ética animal também. Entretanto, essa estimativa refere-se apenas a mamíferos e aves, deixando de fora os vertebrados e invertebrados aquáticos e os invertebrados terrestres. Esses animais, vertebrados aquáticos e terrestres e invertebrados terrestres, são a esmagadora maioria dos animais explorados, para consumo ou para qualquer outra finalidade. A seguir estão alguns dados sobre as mortes anuais de animais explorados para fins alimentícios e tem alguns ali que também é para outros tipos de fim, como vestuário, eu esqueci de botar no PowerPoint aqui, mas são estatísticas da exploração animal em geral. Tá? E lembrando, essas estatísticas estão em escala curta, né, que é a que se usa aqui no Brasil, tá? Quem estiver assistindo em outros países de língua portuguesa, né? Alguns usam escala longa, mas aqui elas estão, essas estatísticas em escala curta, onde 1 bilhão corresponde a 10 elevado a 9, 1 trilhão a 10 elevado a 12, né? E assim por diante. Bom, as estatísticas são as seguintes. Então, são todas de mortes anuais de animais na exploração, né, a nível global. Mamíferos e aves, cerca de 80 bilhões.
peixes criados em fábricas entre 51 e 167 bilhões. Peixes capturados diretamente no mar entre 787 bilhões e 2,3 trilhões. Animais aquáticos utilizados como ração para os peixes que os humanos criam em fábricas para consumir diretamente, entre 462 bilhões e 1,1 trilhão. Decápodes, camarões, siris, lagostas, criados em fábricas, entre 255 e 604 bilhões. Bichos da seda mortos para a produção de seda, entre 420 bilhões e 1 trilhão. Insetos mortos para consumo, entre 2 e 3,2 trilhões. Não existem dados sobre a quantidade de abelhas mortas para a produção de mel, mas a população de abelhas criadas para a fabricação de mel em um dado momento está entre 1,4 e 4,8 trilhões de indivíduos. Cochonilhas mortas na produção do corante carmim, entre 4,6 e 21 trilhões. Camarões mortos pescados diretamente no mar, em torno de 25 trilhões. Novamente, quem quiser ver as fontes dessas estatísticas, está no texto na descrição desse vídeo. Bom, o que esses dados mostram? Mostram que a soma desses números sugere que são mortos algo entre 34 e 54 trilhões de animais. Eu botei ali para consumo, mas também inclui ali, né, vestuário, como a questão do bicho da seda, etc., e outros fins alimentícios, como a cochonilha, né, para fazer o corante carmim. Enfim, a soma desses números sugere que a exploração animal mata entre 34 e 54 trilhões de indivíduos anualmente a nível global. Ou seja, os 80 bilhões que normalmente são mencionados pelos ativistas e pelos filósofos representam apenas algo entre 0,1% e 0,2% dos animais mortos para consumo e outras finalidades. Então, por que ocorre essa negligência dos problemas que apresentam as maiores quantidades de vítimas? Tá? Então, aqui estou sugerindo alguns fatores. Tá? Primeiro é a possibilidade de os próprios ativistas darem menos consideração a animais como insetos, crustáceos e peixes. Tá? Isso pode ocorrer por motivos diversos, como, por exemplo, o fato desses animais despertarem menos empatia nos humanos, o fato de serem menores, o fato de serem considerados pouco inteligentes e assim por diante. Outro possível fator na base dessa negligência é que, quando comparamos quantidades muito grandes, é difícil perceber a diferença de magnitude entre elas. E então, é possível que, mesmo que alguém que dê igual consideração a todos os seres sencientes, negligencie os problemas que afetam uma quantidade vastamente maior de animais, simplesmente por não perceber o quão maior é essa quantidade. Né? Isso é um viés, né, que quase todos nós padecemos. Né? Essa dificuldade em comparar quantidades muito grandes. Bom, e um outro exemplo de problema que afeta uma quantidade astronômica de vítimas e é amplamente negligenciado, né, é a negligência em relação aos animais na natureza que são vítimas de processos naturais, que nós abordamos, né, em vários outros vídeos desse curso. Então, a situação dos animais na natureza, em decorrência dos processos naturais, é ainda mais negligenciada, mesmo por ativistas da causa animal, mesmo dentro da área de ética animal. Né? O movimento de defesa animal, seja no movimento na sociedade, movimento político, seja dentro da área de ética, até poucos anos atrás era focado quase que exclusivamente, né, na situação dos animais explorados pelos humanos. Né? Então tem essa negligência aí da situação dos animais selvagens e como que eles são afetados por processos naturais. Isso pode ocorrer por diversos fatores. Vamos listar alguns aqui. Existe um amplo desconhecimento de que os processos naturais maximizam a quantidade de animais que nascem para sofrer intensamente e morrer prematuramente. Isso a gente explicou em outros vídeos, né? Por que isso ocorre, não vou repetir aqui. E por conta desse desconhecimento, muitas pessoas pensam equivocadamente que a quantidade de animais sofrendo na natureza é menor do que a de animais explorados. Na verdade, é o contrário. Né? Não que a quantidade de animais explorados seja pequena,
mas é que a quantidade de animais sofrendo e morrendo prematuramente na natureza é tão astronômica que faz até mesmo os números da exploração animal, que a gente viu já está na casa dos trilhões anualmente, parecer um grãozinho de areia em comparação. Né? E existe uma crença prevalente de que devemos limitar nossa atenção aos danos que os animais padecem em decorrência de práticas humanas. E outra crença muito comum é a de que, se deixarmos a natureza seguir o seu curso, o resultado será predominantemente positivo para os animais. Outra crença comum é a de que intervir em processos naturais, desde que seja para ajudar os animais, é uma atitude arrogante. Né? Eu botei desde que seja para ajudar os animais, porque intervenções na natureza são amplamente aceitas, desde que seja para realizar interesses humanos ou para preservar valores ambientalistas. Né? Outro fator é que, quando pensamos em animais na natureza, faltou um S aqui, é quando pensamos em animais na natureza, tendemos a pensar em animais grandes, como leões, zebras, gazelas, elefantes, e pensamos em adultos. Esses animais são uma ínfima minoria dos animais na natureza. A vasta maioria de pequeno porte, né? Por exemplo, a vasta maioria dos mamíferos não são leões, gazelas, são os pequenos roedores, né? E a vasta maioria dos vertebrados não são mamíferos, né? São peixes, né? E a vasta maioria dos animais são invertebrados, né? São invertebrados aquáticos, como crustáceos, como camarões, por exemplo, ou insetos, né? Invertebrados terrestres. E a vasta maioria de todos os animais que nascem morre geralmente muito jovens, né? Então, quando a gente pensa em animais na natureza, a gente tende a pensar em animais que não são nada representativos da vida padrão na natureza, porque a gente pensa em animais de grande porte, em adultos, né, que são os pouquíssimos que escaparam da morte prematura. Né? Então, como resultado dessas e de outras crenças, e todas essas crenças a gente já viu outros vídeos aqui nesse curso discutindo, né? Como resultado dessas e de outras crenças, os ativistas da causa animal têm negligenciado um problema que possui tantas vítimas, que faz até mesmo os números da exploração animal, que como vimos já são gigantescos, quase desaparecerem em comparação. Não há estatísticas sobre o número de mortes anuais dos animais na natureza em decorrência dos processos naturais. Mas, para termos uma ideia da diferença de proporção, podemos fazer uma comparação dos tamanhos das populações em um dado momento, em um momento específico. A população total de animais sencientes na natureza em um dado momento está, de acordo com algumas estimativas, entre 1 a 10 quintilhões de indivíduos. Comparemos, por exemplo, esse número com a população mundial em um dado momento de animais criados como estoque para serem explorados. Então, veja, agora não são números anuais, tá? São as populações em um dado momento. Então, de animais criados como estoque para serem explorados. Vertebrados terrestres, 24 bilhões. Peixes, 180 bilhões. Camarões, 230 bilhões. Se a gente somar isso tudo, os animais explorados e os animais na natureza, e fizermos uma analogia com o período de um ano, a soma das populações de animais na exploração representaria no máximo 14 segundos do ano. Todo o restante seriam os animais na natureza. E isso nos dá, então, uma dimensão aproximada do quão grande é a quantidade de animais na natureza que são, né, normalmente vítimas de processos naturais. Sem levar em conta aí também que uma vasta maioria desses animais possui um potencial reprodutivo gigantesco, né? Com ninhadas que têm milhares ou mesmo muitos milhões de filhotes por ninhada, né? E em períodos de aproximada constância populacional, sobrevive, em média, né, 2 filhotes por ninhada apenas. Isso a gente viu em outros vídeos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, da quantidade de vítimas. Bom, e um último exemplo é a negligência em relação ao futuro, principalmente futuro em longo prazo. Essa questão é tão importante que a gente vai ver a partir do próximo vídeo, né, vários vídeos tratando da importância dessa questão. Normalmente, nós levamos em conta somente o impacto de nossas decisões sobre os animais que estão vivos agora, ou, no máximo, sobre os animais que viverão em um futuro próximo. E isso se deve, em parte, à presença do que é chamado de viés temporal, né? Que faz com que, quanto mais longe um evento estiver no futuro, menos importância ele receba.
Porém, se a nossa meta é ter o melhor impacto possível, o que nos importará será a magnitude dos danos e não a época em que eles ocorrerão. Ou seja, a gente vai priorizar prevenir os danos maiores, independentemente deles estarem mais próximos ou mais distantes no futuro. Então, se a gente quer ter o melhor impacto possível, né, no mundo, a gente vai ter que imaginar o máximo que conseguirmos como nossas escolhas afetarão o futuro e escolher aquele curso de ação que for melhor ao longo do tempo e não apenas melhor agora ou melhor no futuro próximo. E a quantidade de seres sencientes futuros pode vir a ser muito vasta, seja diacronicamente, porque o futuro poderá ser muito longo, seja sincronicamente, ou seja, a cada momento, porque a população de seres sencientes poderá aumentar muito em cada momento. Isso a gente vai ver em mais detalhes por quê, né, nos próximos vídeos. E essa quantidade de seres futuros excede em muitas ordens de magnitude os seres sencientes vivos agora ou que existirão no futuro próximo. E por essa razão, esse tópico do futuro em longo prazo é de importância crucial e é por isso que a gente vai ver esse tópico em muitos dos próximos vídeos. Tá? Então, conclusão. Os 4 exemplos que vimos mostram que a quantidade de atenção dada a cada problema não tem sido proporcional à magnitude do problema. Na verdade, tem sido inversamente proporcional. Isto é, os problemas mais graves têm sido também os mais negligenciados. Isso nos dá razões duplas para focarmos nesses problemas. Duplas por quê? Primeiro, simplesmente por estarem entre os problemas mais graves, e segundo, porque, como são altamente negligenciados, é exatamente aí que poderemos fazer uma maior diferença. Então, ficamos por aqui hoje e no próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes aí nessa questão do futuro em longo prazo. É isso, obrigado, um abraço, pessoal.